Eu sirvo na Igreja Batista da Lagoinha, faço parte dos Gideões e minha vida é falar do amor do Senhor por onde quer que eu vá, e eu tenho tido o privilégio de poder fazer isso em vários lugares desse país, de caminhar com pessoas maravilhosas e de estar com pessoas que muitas vezes para nós não são maravilhosas, mas que aos olhos do Senhor são muito amadas. E é nisso e somente nisso que nós devemos nos apegar. A gente vive hoje um tempo de tanta frieza de coração, um tempo de um esfriamento tão grande, que nós temos deixado passar desapercebido aquilo que é realmente importante e aquilo que realmente importa para o Senhor, que são as almas, que são as vidas. Muitas vezes a gente se apega tanto no estereótipo, a gente se apega tanto naquilo que a gente vê ou naquilo que a gente ouve, mas o Senhor, quando nos ensina a orar e quando Ele nos dá um mandamento, Ele nos fala não para que nós amemos os outros como a nós mesmos, porque muitas vezes nós mesmos nem sabemos nos amar, mas Ele pede para que a gente ame o outro como Ele nos amou. E aí sim Ele está falando de um amor que é completamente diferente e que muitas das vezes não vem sobre nós o entendimento de que é possível amar como Cristo ama, porque é um amor incondicional. E esse amor nem mesmo as mães, como diz o ditado, né? O amor de mãe é como o amor de Deus, mas na verdade não é, porque o amor de Deus é o único amor que é incondicional. Mas o amor de mãe depende, né? Para que ela ame incondicionalmente, depende que aquele amado seja o filho dela, senão não é incondicional o amor. Mas o Senhor nos ensina e nos pede para amar como Ele, não como um sentimento, mas como uma escolha, como uma decisão. Amém? Eu queria falar para vocês um pouquinho a respeito, antes de passarmos para a palavra do Senhor, a respeito desse trabalho que o Ministério dos Gideões realiza na África. Eu acredito que vocês, como uma igreja parceira, já têm um entendimento desse projeto muito superior a muitas pessoas que talvez vocês mesmos conheçam. E o intuito da minha presença aqui hoje é exatamente esse: é falar para vocês que a responsabilidade que está com vocês é a mesma que está conosco. Não é porque um grupo de pessoas vai fazer uma viagem que esse grupo de pessoas tem ali um privilégio, ou é especial, ou é mais amado pelo Senhor. Não. Todos aqueles que se envolvem nesse processo têm uma igual responsabilidade. E se a igreja me permite, é essa responsabilidade que eu quero compartilhar com vocês nesse momento. Amém? Por favor, abra a Bíblia de vocês no livro de Mateus, capítulo 25. Eu quero agradecer, viu, por vocês nos receberem aqui. Tem sido um momento de grande desafio para a gente. A gente sabe que as dificuldades são muitas, mas a gente sabe que a vontade do Senhor é soberana. E contra a vontade do Senhor não há nada que possa ser feito. O Senhor há de cumprir cabalmente tudo aquilo que Ele propôs nos nossos corações. Muitas das vezes a gente não consegue racionalizar, a gente até questiona, mas o Senhor compreende. O Senhor compreende e nos fortalece para continuar seguindo. O que a pastora Suzy está passando nada mais é do que algo que nós até mesmo, de certa forma, já esperávamos, porque no ano passado foi a mesma coisa. Nas vésperas da viagem para a África, no ano passado, ela foi acometida dessa mesma enfermidade de maneira assim, tão agressiva quanto está sendo agora. Mas ela não arredou o pé. Ela não desviou o foco daquilo que é a vontade de Deus. E a gente crê que dessa vez não vai ser diferente. Amém. Mateus capítulo 25, a partir do verso 34. Amém? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer,
Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. 37. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer? Ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? Então, respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim também o fizestes. Isso nos mostra claramente qual é a nossa responsabilidade como igreja do Senhor, como povo separado, como muitos pregadores empolgados dizem, e é verdade, nação eleita, sacerdócio real. Mas a gente não pode mais continuar e viver na teoria do Evangelho. A gente sabe que as obras não nos redimem a justificação. É a graça do Senhor que nos alcançou e que nos livrou da condenação eterna, nos elevou a lugares mais altos e nos livrou das garras do mal. É a graça do Senhor. Mas no livro de Tiago, a palavra de Deus vai nos dizer que, uma vez alcançados por essa graça, nós precisamos manifestar essa graça através de obras. Reparem que não é o contrário. Não é pelas obras que eu alcanço a graça, mas é através da graça manifestada através das obras que eu exponho a minha verdadeira cidadania celeste. E o intuito de falar para vocês a respeito disso hoje é de mostrar para vocês que vocês, essa igreja maravilhosa, essa igreja abençoada, essa igreja que vive conforme a vontade do Senhor, estou falando isso por quê? Porque vocês são uma igreja que de fato vivem e trabalham em prol de missões. O que infelizmente não é a realidade da maioria esmagadora das nossas igrejas no Brasil. Tem igreja que tem na placa o nome Igreja Missionária, mas que nada faz a respeito de missões. Algumas estatísticas, só para contexto: menos de 1% de toda a receita das igrejas, menos de 1% da receita das igrejas é destinada a missões. Tem até uma brincadeira que rola no meio missionário que diz assim que pé de filho de missionário não tem tamanho, porque qualquer coisa que chegar para a missão está certo, está valendo, porque é qualquer coisa que chega mesmo, gente, sabe? A realidade ela é muito mais dura do que chega aos nossos ouvidos. A vida dos nossos missionários em campo é muito mais sofrida do que a gente sequer pode imaginar. Imagina a situação: um de nós, fora do convívio familiar, fora do contato com os amigos, fora de todo o cenário cultural que a gente está habituado a viver, fora de todo o conforto que a gente vive e que a gente tem, e na realidade a gente tem muito mais do que a gente precisa. Creio que todos vocês vão concordar comigo. Você larga tudo para fazer aquilo ali que a palavra nos diz, para amar o outro como Cristo amou, para se entregar pelo outro como Cristo se entregou. E aí você sai para fazer isso crendo que Deus está te enviando, e de fato é Deus enviando mesmo, porque a retaguarda fica descoberta, porque a igreja não se levanta. Infelizmente, o que tem acontecido é que as igrejas não têm se levantado para apoiar o missionário lá em campo. E eu não estou falando de dinheiro não. Se por acaso o que passou pela mente de vocês nesse momento foi a respeito de recursos financeiros, o missionário mais precisa de apoio, de uma palavra de incentivo, de fortalecimento do que de dinheiro. Porque muitas das vezes, em vários dos locais do mundo onde as pessoas estão, os missionários estão, não tem nem o que fazer com dinheiro. Na África, por exemplo, o dia a dia do campo não requer tanto dinheiro, porque ele não tem o que comprar, lá não tem o que ser vendido, tem, mas tem que andar
400 quilômetros para comprar qualquer coisa. Parece absurdo, parece extremo, mas é exatamente isso. Então, na verdade, o que precisa é enviar uma mensagem, fazer uma ligação, estar aqui pagando o preço de oração, coisas que estão ao nosso alcance e que são de graça e que muitas vezes a gente deixa passar. A nossa convocação nessa noite é para que a gente volte os nossos olhos para o que é uma vida missionária. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem aqui é missionário? Vou dar oportunidade para vocês, vou perguntar de novo. Quem aqui é missionário? Bom, quase levantou a mão ali, o outro levantou a mão, glória a Deus. Em Efésios, capítulo 4, 5, Paulo vai falar para a igreja de Éfeso a respeito dos dons ministeriais. Ele vai falar de profeta, vai falar de pastor, vai falar de mestre, vai falar de apóstolo e vai falar de evangelista. Sim ou não? Sim. Ele não fala de missionário. Por que será? Porque não existe dom ministerial para missionário. Não existe chamado missionário. Você não tem que esperar uma manifestação espetacular, miraculosa, sobrenatural para te revelar um chamado. A palavra de Deus já nos diz isso. Aqui em Mateus 25 já falou isso para a gente. Todos nós, todos, sem exceção, somos missionários. Todos. Independente se em determinado momento da sua vida você está em Belo Horizonte, ou está em Uganda, ou está no Burundi, ou está na China, não importa. Volto a falar, não é de dinheiro que a gente está tratando. O reino de Deus não precisa de dinheiro para ser expandido. O reino de Deus, para ser expandido, precisa de evangelistas. Precisa de missionários. Precisa de pessoas que muitas vezes vão se despir do seu conforto e ir fazer aquilo que Jesus fez por nós. Nós não fomos criados à imagem e semelhança dele? Isso quer dizer que nós herdamos dele atributos físicos, mas também intelectuais. Obviamente, numa porção muito menor do que a do próprio Cristo, mas herdamos exatamente os mesmos atributos que ele. E a Bíblia, lá de Gênesis até Apocalipse, ela é um livro missiológico. Ela conta a história de um Deus que ama e que vai ao encontro daquele filho que se desgarrou dele. Não é isso que nós fazemos quando a gente vai a campo? A gente não está indo atrás daquelas pessoas que fatalmente vão padecer sem conhecer o Senhor e aí vão ser separados eternamente da presença dele? Porque a gente pode experimentar 3 tipos de morte. A morte física, que é a morte da matéria, da carne. A morte espiritual, que é aquela na qual a maioria das pessoas ainda estão padecendo. E a morte eterna, que é aquela quando a gente morre fisicamente, já morto, ainda morto espiritualmente. Aí a gente tem a separação eterna de Deus. É isso que tem que arder os nossos corações. Outro peso que tem que sair das nossas costas, de nós, enquanto missionários, é de que nós temos que converter as pessoas. Isso tem que sair de nós enquanto igreja, viu, gente? Esse não é o nosso papel. O papel de convencer é do Espírito Santo. O nosso papel é só de amar. É só amar. O que eu tenho que fazer pela pessoa? Tem que amar a pessoa. Ah, mas como que eu amo? Eu amo com um abraço. Eu amo com uma palavra. Eu amo com uma oferta. Eu amo com uma oração. Eu tenho que amar a pessoa. Eu tenho que fazer pela pessoa algo diferente daquilo que o mundo faz por elas. A última pesquisa que o IBGE fez falou que nós temos aproximadamente 24 milhões de evangélicos, ou seja, de crente no Brasil. 24 milhões elege qualquer presidente em qualquer país do mundo. Como é que está a nossa política?
Como é que está o nosso dia a dia? Como é que está a nossa vida? Por que as coisas não estão mudando? Por que as coisas não estão acontecendo de uma maneira diferente? Sabe, a gente está caminhando numa situação muito, muito perigosa. A palavra fala da apostasia, a palavra fala do esfriamento de coração, a palavra fala de religiosidade. Algo que a gente vê que a Igreja Católica já experimenta há muitas e muitas décadas. E infelizmente isso agora está acontecendo conosco. Com aquela igreja avivada, com aquela igreja que veio, né, na contramão do sistema, com aquela igreja que veio para se rebelar contra valores deturpados da palavra, que deturpavam a palavra, a gente está se tornando, nós estamos nos tornando religiosos. A gente vem para a igreja no dia da reunião, mas a gente não ora em casa. A gente lê a Bíblia enquanto a gente está no culto, mas a gente não lê a Bíblia em casa. A gente prega para o irmão da igreja que não precisa de ser evangelizado, mas a gente não prega para as pessoas no nosso trabalho. A gente não prega para as pessoas na nossa escola. A gente não prega para as pessoas na fila do banco. O que é isso, gente? É timidez? O que está acontecendo com a nossa igreja hoje? Isso entra na mesma questão do ser ou não ser missionário. Não existe, não vai acontecer uma teofania. Até pode, Deus pode aparecer para você e falar: você venha, vá para a China. Pode, você pode sonhar, você pode ter uma visão, pode, mas eu quero dizer que não precisa. Para você entender e compreender o seu chamado enquanto missionário, basta obedecer o que está na palavra. Porque todos nós, sem exceção, fomos chamados a cumprir o chamado do Senhor, a cumprir o ID do Senhor. Seja na Judéia, seja em Samaria, seja nos confins da terra. Quando aparece um projeto como esse, da África, acaba que as pessoas começam a se sentir mais sensibilizadas por conta da história de vida das outras pessoas. Porque eu, particularmente, eu acabo ficando envergonhado. Eu acredito que é isso que acontece com a maioria de nós. Quando a gente vê crianças de 9, 10 anos pesando 6 quilos, quando a gente vê crianças de 11 anos que são pai e mãe dos irmãos mais novos, porque os pais morreram de AIDS, ou foram mortos pela milícia, ou abandonaram as crianças, a gente fica envergonhado, porque a gente tem muito mais do que a gente precisa. A gente gasta uma quantidade absurda de água para tomar banho. A gente desperdiça comida. A gente tem os nossos guarda-roupas abarrotados de roupas que a gente não usa mais de 6 meses. Isso que tem que vir sobre nós como um peso. Não é o peso de ir para uma outra nação. Porque se a gente se dispor de verdade, a gente nem precisa ir para a África. A gente pode ir para o norte de Minas, que está aqui pertinho. A gente pode ir para uma comunidade, um quilombo, aqui em Santa Luzia, mais perto ainda. Ou melhor, a gente pode visitar o nosso vizinho. A gente pode começar visitando o nosso vizinho. A gente pode começar saindo do lugar de conforto. Nós temos da nossa cultura muito da cultura grega impregnada. A cultura grega valoriza o conhecimento, mas valoriza o corpo, valoriza a estética. E ao valorizarmos essas questões, a gente passa a se valorizar não pelo que a gente tem dentro, mas pelo que está do lado de fora. E aí a gente começa a se apegar a coisas. A gente se apega a um instrumento, ao violão, é meu, não empresto para ninguém. O irmão pega no violão, depois você vai lá e passa a flanela, porque ele pode estar com a mão suada. Gente, eu sou músico, eu sei o que eu estou falando. É isso mesmo.
Deixa eu compartilhar uma experiência bem rapidinho com vocês. Eu, há alguns anos atrás, voltando da igreja, tinha ministrado louvor na igreja, estava voltando, cheio da unção. Crente, tá? Pentecostal. Estava chegando em casa. Eu moro num bairro muito bom. Meu bairro é um bairro muito bom. O prédio onde eu moro é um prédio bem legal. Tem portão eletrônico. Tem aquela coisa toda. E eu parei no carro, que é um carro bom, de frente ao prédio, 11 e pouco da noite. E a hora que eu ia abrir o portão, eu vi que tinha um rapaz revirando o lixo da lixeira que fica de frente ao prédio. Eu abri a janela com aquela imponência toda que o crente tem e falei para ele assim: ô meu irmão, tá precisando de alguma coisa aí? Mas eu não falei para ele com o intuito de perguntar se ele realmente estava precisando de alguma coisa. Eu quis dar uma enquadrada nele, afinal de contas, ele estava de frente ao meu prédio, revirando o meu lixo. Me apega até o lixo, gente. A gente se apega até o lixo. Paulo fala lá em Filipenses que tudo que ele viveu, tudo que ele aprendeu, tudo que ele construiu, frente ao Evangelho, é esterco. E aí, esse rapaz que estava abaixado no chão, com o lixo revirado no chão, virou para mim e falou assim: ô, desculpa, o senhor pode ficar despreocupado que eu estou só procurando alguma coisa para comer aqui, mas eu vou catar tudo de volta, não vou deixar nada no chão, na rua. Quando ele falou isso, ele me quebrou no meio. No meio. Eu fiquei profundamente envergonhado. Só que a gente vive, infelizmente, não renovando a nossa mente todos os dias, como a palavra diz. A gente deixa o mundo tomar conta do nosso ser. A gente deixa o mundo controlar as nossas atitudes. E aí, quando esse rapaz se levantou e deu um passo em direção ao carro, eu já acendi a luz amarela, 11 horas da noite. Meu bairro é deserto, a rua é planinha. De uma ponta da rua eu vejo lá no final da rua, retinho. O rapaz se levantou e falou assim: por acaso o senhor não tem uma camisa para me dar? Não, que essa aqui está fedendo muito. E ele deu mais um passo em direção ao carro. Nesse momento meu dedo já estava no botão do controle, abrindo o portão. O carro já estava engatado. Eu só respondi assim: tem não, tem não, tem não. Entrei com o carro para dentro da garagem. E entrei com o carro e já apertei o botão para o portão fechar. Amados, na mesma hora, o Senhor falou comigo assim: hipócrita. E eu suei, transpirei inteiro na mesma hora. E ele falou para mim: tira essa camisa que você está usando e dá para ele. E a minha vaga de garagem é a primeira do prédio. Então eu entro de frente, já dou uma marcha ré, estou na vaga. Tem o portão de entrada dos carros. Pouco depois tem o portão social. Foi a conta de eu tomar essa lambada do Senhor, dar marcha ré no carro, descer do carro já desabotoando a camisa e abrir o portão social e sair na rua. Cadê o rapaz? Não levei nem 2 minutos para fazer isso, para estacionar o carro. Nem tranquei o carro. Cadê o rapaz? Olhei para cima, nada. Olhei para o lado, para baixo, nada. E o pior de tudo, ou o melhor de tudo, cadê o lixo no chão? Nada no chão. Nada no chão. Eu só pude chorar naquele momento. Eu estou falando para vocês de algo que aconteceu comigo. Eu não ouvi dizer, eu não vi com ninguém, foi comigo que aconteceu. Eu voltei, entrei no prédio, subi. Quando eu entrei em casa, em cima do fogão tinha um prato que a minha esposa tinha deixado para mim, comida quentinha. Ela sabe mais ou menos a hora que eu chego. Comida quentinha. Prato cheio. E eu chorando, ela perguntando: quem foi? E eu nem consegui responder, fui para o quarto. Quando eu entrei no quarto, eu abri o guarda-roupa, o que estava na minha frente, aquele monte assim, um monte de camisa, um monte. Eu fui abrir a gaveta agarrou. Eu fiquei uma semana entristecido.
uma semana chorando, uma semana pedindo perdão, uma semana, entendo o que eu vou dizer, me resumindo a minha insignificância. Mas depois eu agradeci a Deus, porque eu creio que de tudo que precisava acontecer, ainda precisava ser quebrado em mim aquele orgulho, aquele apego, tudo aquilo que me impedia de verdadeiramente amar as pessoas. De lá para cá eu confesso para vocês que a minha vida mudou, mas é uma caminhada, é uma transformação. É igual a nossa conversão. Quem que nasceu no lar cristão? Ninguém? 2 pessoas, 4 pessoas. Os outros de nós foram alcançados, não é isso? E não foi alcançado hoje e amanhã eu já sou uma outra pessoa. Não, eu já tenho o meu espírito recriado, mas a minha alma precisa ser doutrinada ainda. E no início, ainda muito mais. Então, é um processo. A gente vai aprendendo, a gente vai apanhando, mas a gente também vai crescendo. Amém? O que a igreja precisa hoje, talvez seja apanhar um pouco. Porque a própria Bíblia nos mostra que nos momentos em que a igreja foi mais perseguida, nos momentos em que a igreja foi mais atacada, foi o momento que a igreja mais se avivou, o momento que a igreja mais cresceu, o momento que a igreja mais avançou, o momento que a igreja mais fez. Outro dia, a gente estava numa reunião de oração e de clamor por povos não alcançados, quando a gente recebeu uma mensagem de uma pastora da China. E aí, a gente na mensagem, a gente ficou surpreso com o que ela escreveu. Porque ela escreveu que eles lá estavam orando por nós aqui. Para que a gente se preparasse para as tribulações, para que a gente, não para a grande tribulação, viu gente, não vamos passar por isso não, para que a gente se preparasse para as dificuldades, para a perseguição, porque nós estávamos muito atônicos, muito à parte do que realmente é a vida cristã. Ô, gente, olha só, a gente orando por uma igreja que está sendo perseguida, e a igreja que está sendo perseguida lá orando para que a gente acorde. A gente aqui, ó, pode carregar a Bíblia, do tamanho que for, da cor que for. Lá, eles têm que escrever versículos minúsculos, em pequenos pedaços de papel, e esconder pelo corpo em algum lugar, na Coreia principalmente, Coreia do Norte, porque eles são mortos se forem encontrados com isso aqui, ó, que a gente tem à vontade, que a gente tem em abundância, que a gente tem em diferentes versões, traduções, cores, mas que a gente não está vivendo isso aqui. Por isso que eu agradeço muito a Deus quando eu encontro uma igreja como a igreja de vocês. Uma igreja que abre as portas para ouvir isso aqui. Uma igreja que abre o coração para receber esse tipo de trabalho que vocês receberam aqui. Porque isso hoje em dia, amados, isso não dá ibope. Isso hoje